Boa tarde, minha gente. Como eu havia prometido para vocês, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Basicamente, nós temos duas grandes categorias, que são os conforming loans, que são os empréstimos que estão de acordo com as normas do governo, e os não conforming, que são os que estão fora das regras que o governo pré-estabelece para evitar que os bancos corram riscos. Na verdade, assim, o governo americano está preocupado que exista uma continuidade no mercado, que o dinheiro seja acessível para as pessoas. E com isso eles criam regras para minimizar os riscos dos investidores, no caso dos bancos ou das financeiras, que minimizando esses riscos, os bancos liberam mais empréstimos. Então, assim, quanto maior o risco, menos gente colocando dinheiro no mercado e maior a taxa de juros. Então, para que o dinheiro fique acessível para a população, o custo do dinheiro seja barato, o governo criou algumas regras e através de 3 órgãos, basicamente, assim, 3 agências privadas, mas que são patrocinadas pelo governo, que é o Freddie Mac, Fannie Mae e o Ginnie Mae. Através desses 3 órgãos, eles controlam toda essa categoria de conforming, ou seja, os conforme empréstimos que estão de acordo com a lei do governo, conforming loans, tá certo? Dentro dessa categoria, a gente tem 3 deles que são, na verdade, subsidiados pelo governo, que é o USDA, o VA e o FHA. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles para vocês. E a gente tem uma categoria, que é uma categoria chamada Conventional, que é a categoria mais comum, onde a maioria das pessoas se enquadra e que eu acho que tem mais benefícios do que as outras, inclusive. Tá certo? Então, fora esses conforming loans, o que a gente tem que não é conforme, que não está abaixo das regras do governo, eles sim, não estão abaixo das regras de mortgage do governo, mas eles ainda seguem as regras para evitar a prática predatória de juros no mercado, tá certo? Então, tipo, ninguém pode emprestar dinheiro nos Estados Unidos por mais do que 29,9% ao ano. Se emprestou a 30%, o cara está cometendo um crime, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho então sobre os conforming loans. Os não conforming seria, no caso, dinheiro pego emprestado de alguém que com a casa como garantia, mas que não está de verdade abaixo as regras, sob as regras do governo, tá certo? E a gente evita, assim, trabalha muito com investidores nessa categoria, certo? Mas a gente evita, na verdade, para as pessoas, para os clientes que a gente está atendendo no dia a dia, porque eles são empréstimos mais caros, geralmente as taxas de juros são bem mais altas e a gente quer sempre o benefício do cliente, então a gente procura enquadrar eles, trabalhar com eles para montar um perfilzinho que se encaixe nesses empréstimos que são de acordo com as regras do governo e com isso eles consigam economizar o seu dinheiro e ter uma boa compra. Tá certo? Assim, eu falo sempre, jamais vai ser a casa dos seus sonhos se você estiver tendo pesadelos para pagar. Então, a gente foca em conseguir um empréstimo para o cliente que seja de acordo com a realidade dele, tá certo? Dentro do orçamento e que ele pague o mínimo possível. Então, vamos lá. O USDA. O USDA é o United States Department of Agriculture, ou seja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles têm uma modalidade de loan que visa aquela população da área agrícola, a população rural. E eles limitam, na verdade, se você ganhar mais do que 129.400 por ano, você não pode qualificar, você não pode pegar esse tipo de empréstimo. O máximo que você vai conseguir também de empréstimo nessa modalidade é 336.500, tá certo? E apesar de eles não requererem nenhuma pontuação de crédito, não sei se vocês conhecem o sisteminha da Equifax aí no Brasil, a gente tem um sistema similar aqui que a gente chama de FICO Score. Então, apesar do governo não requerer nenhuma pontuação de crédito, os bancos, para emprestarem dinheiro nessa modalidade, em geral, pedem 640 pontos de credit score, tá certo? E um outro detalhe desses empréstimos é que a tua prestação máxima da casa, somada às tuas dívidas, não pode ultrapassar 41% do teu salário mensal. Tá certo? Então vamos dizer assim, se você está ganhando um salário de $5.000 mensalmente, 41% é um pouco mais de $2.000, assim, é um limite das tuas dívidas e do financiamento, da prestação do financiamento que você está pegando, como a gente chama aqui mortgage, a prestação mensal, tá certo? A segunda modalidade, subsidiada pelo governo, é o VA, que é o Veteran Affairs, é uma modalidade que enquadra todo o pessoal da área militar. Então, assim, o veterano, ele é considerado um herói aqui nos Estados Unidos, tá certo? Assim, não importa às vezes o que o pessoal pensa politicamente, se está certo, se está errado, ele foi para servir a pátria dele, ele foi acreditando que ele estava fazendo certo e quando ele retorna, ele é compensado com alguns benefícios. Um deles são os financiamentos para casa própria. Então, esses financiamentos, por exemplo, para os veteranos, eles têm um limite de 647.200, que é bastante para
para se comprar uma casa nos Estados Unidos. E eles também não têm um limite de crédito, uma pontuação de crédito exigida, porém a maioria dos lenders pede também seus 640, 680 pontos para que o cara qualifique para esse tipo de financiamento. Da mesma maneira que o USDA, eles pedem que a prestação mensal desse indivíduo não passe de 41% da sua renda, tá certo? E ambos, tanto o USDA quanto o VA, eles são com 0% down, ou seja, você não precisa dar nada de entrada. A terceira modalidade de financiamento, que é subsidiada pelo governo, é o FHA, que é o do Federal House Administration. Essa modalidade ela é para civis, ela não está visando a área rural, não está visando militares, não, ela está visando o cidadão comum que está comprando uma casa pela primeira vez ou que não teve nenhuma casa nos últimos 2 anos, tá certo? O limite de financiamento nessa modalidade é de 420.800. Eles pedem uma entrada mínima de 3,5% ao ano. O mínimo de pontuação de crédito pelo governo seria 500 pontos, porém os bancos todos pedem pelo menos 580, tá certo? E eles consideram 2 maneiras de calcular a prestação da casa, na verdade, de limitar a prestação da casa. Ela não pode ser maior do que 31% do salário do indivíduo mensal, tá certo? E a soma da prestação da casa mais as dívidas não pode exceder 43% do salário mensal desse indivíduo, tá bom? Uma grande desvantagem que eu vejo nessa modalidade de financiamento é que para evitar de correr risco, esse é dinheiro do governo, tá certo? O governo está, na verdade, usando esse dinheiro, repassando através de um banco, de um lender para o cliente. Então, para se cobrir de riscos, o governo cobra uma taxa de seguro de 1,75% na frente, tá certo? No dia do close, no dia que a pessoa está fechando o financiamento, ela está pagando 1,75% que vai para o governo, tá? Com seguro, e fora isso, ainda fica uma mensalidade, foi um acréscimo na mensalidade de 0,8%, 0,82%, que é também para cobrir riscos desse financiamento. Então, a grande desvantagem é, você pegou o dinheiro emprestado, o governo te cobrou um seguro na frente, te cobra um seguro mensal e você vai pagar por 30 anos esse seguro. Assim, se você pegar o dinheiro por 15 anos, por 15 anos você vai pagar esse seguro. Se você der um down payment, uma entrada de 10% do valor do imóvel, nesse caso reduz para 11 anos o tempo que você vai ficar pagando o seu seguro, tá certo? Esse seguro do mortgage, que a gente chama aqui de PMI, ou Premium Mortgage Insurance. Bom, essas são as 3 categorias do governo, certo? O que não é subsidiado pelo governo, que na verdade é regulamentado pelo governo, mas é dinheiro do mercado aberto, tá certo? O que a gente chama de convention, são os empréstimos convencionais. O que acontece? O empréstimo convencional, da mesma maneira que o o VA, dos veteranos, ele tem um limite máximo de 647.200. Tá? É assim, o mínimo de down payment, o mínimo de entrada que é solicitado são 3%. O mínimo de credit score, de pontuação de crédito, é de 620, mas os bancos em geral pedem 680. E a maneira de calcular o limite da prestação desse indivíduo é 28% do valor do seu salário, é o máximo que pode ser o valor da sua prestação, ou 36% do seu salário seria a sua prestação mais as suas dívidas, ou seja, se o cara tiver dívida de carro, está contando junto com a prestação da casa, se tiver dívida de cartão de crédito, está contando junto com o valor da casa, e se ultrapassar 36%, todas as dívidas dele mensais ultrapassarem 36% do salário dele mensal, ele não consegue qualificar, tá certo? Uma vantagem sobre o FHA, que é o último empréstimo do governo que eu falei para vocês, é que apesar de ele ter um seguro mensal para evitar o risco dos bancos, tá certo? Ele é limitado. Quando chega a 80%, você pagou já 20% da propriedade, esse seguro ele é eliminado e você reduz a tua prestação, tá certo? Essas modalidades elas são sempre oferecidas em 15 e 30 anos com juros fixos. Por exemplo, a minha casa eu consegui financiar 2,5% ao ano. Isso foi em mais ou menos 2 anos atrás. Hoje em dia está na faixa de 4,75%, 4,99%. Eu particularmente acredito que os juros devem voltar a baixar, porque a gente está vivendo um wild side, do lado selvagem do capitalismo, e a gente está vendo assim, grupos como
BlackRock, grupos como o Barclays com trilhões de dólares na mão, isso nunca aconteceu historicamente. E para esses caras é muito mais interessante eles terem dinheiro deles no mercado girando e ganhando 0,5% do que ter uma economia completamente parada. Então, dessa forma, eu acredito, minha opinião, por favor, tá certo? Eu não sou economista, assim, o economista pode lhes dizer melhor sobre isso, mas a minha opinião é que os juros devem voltar a baixar, tá? O mercado segue muito ativo, segue muito quente, assim, com falta de propriedades e com muito dinheiro ainda circulando. Tá bom? Então essa seria basicamente a informação sobre os empréstimos. Assim, eu sei que é bastante detalhe, eu tentei fazer bem rápido, bem conciso, improvisando. Se eu for colocar isso no papel, for fazer um vídeo editado, esse vídeo não sai nunca, tá certo? Então eu tentei fazer o mais rápido possível com o conhecimento que eu tenho na mão e obviamente estou aqui à disposição de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, assim, tô aqui para responder. E, inclusive, queria até mencionar, se algumas pessoas me perguntaram do vídeo de real estate, como é que funcionava a parte das comissões. Uma pessoa quando está comprando uma casa aqui nos Estados Unidos, ela não paga nada de comissão para um agente. A comissão do agente ela é sempre paga por quem está vendendo a propriedade, tá certo? Então, com isso vocês podem ficar tranquilos. E quem está vendendo a propriedade, obviamente, leve isso em consideração, porque são 3% para o agente que representa o comprador e 3% para o agente que representa o vendedor, tá bom? E mais uma vez, assim, obrigado por estarem prestando atenção nos meus vídeos, assim, muito interessante a quantidade de perguntas que eu tive no meu último vídeo sobre as transações imobiliárias aqui nos Estados Unidos e espero que vocês gostem e compartilhem, tá certo? Sempre tem alguém que pode se beneficiar dessa informação, não é mesmo? Uma boa tarde, um bom final de semana. Até logo!